Nós estamos agora nos preparando para ouvir a palavra do Senhor e temos falado sobre a primeira carta de Paulo ao seu servo, amigo e pastor Timóteo, que estava servindo na igreja de Éfeso. Numa época difícil, de grandes problemas, aonde havia o risco de naufragar na fé. Na realidade, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele disse a respeito de certos líderes que tinham sim naufragado na fé. E a gente já falou sobre várias questões que podem nos levar ao naufrágio, como não manter o nosso coração puro, uma consciência limpa e uma fé sem fingimento. Falamos também sobre a vida de oração, mas hoje eu quero compartilhar com vocês essa frase do John Maxwell, a título de introdução: tudo se levanta ou cai na liderança. Tudo se levanta ou cai na liderança. John Maxwell é um pastor e também um conferencista especialista em liderança. Fala em todo o mundo, um dos principais especialistas em liderança do mundo inteiro, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E esta frase reflete a importância crucial da liderança no sucesso ou fracasso de qualquer organização, equipe ou projeto, começando pela família, passando pela igreja e por qualquer empreendimento. Liderança é vital. A qualidade da liderança é o fator determinante em praticamente todas as áreas da vida organizacional e pessoal. E se você pensa, isso não é para mim, você e só você pode liderar suas emoções, sentimentos e atitudes. Então, num certo sentido, todos nós temos diante de nós uma área de liderança e de influência. E isso é importante, porque tudo se levanta ou cai na liderança. Hoje, nós vamos ter uma palavra aos líderes da igreja, aos oficiais, presbíteros, diáconos e pastores. Mas também vamos ter uma palavra aos líderes de ministério, aos pais, cabeças de sua casa, maridos, que devem ser como cabeça para sua esposa. Mas também uma palavra à igreja, que escolhe os seus líderes. É preciso saber escolher, porque tudo se levanta ou cai na liderança. É preciso ser feito com responsabilidade, seguindo a direção do Senhor. Então quero convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez e sujeitar o teu coração e o teu entendimento para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Senhor Deus, nós queremos que a tua igreja, em especial a tua igreja aqui, a Nova Jerusalém, se levante, se erga, se sustenha, estabelecida na tua palavra. Para isso, Deus, que a tua instrução nos ajude a entender como escolher os nossos líderes, como preservá-los e como exercer liderança seguindo a tua direção. Venha, Deus, iluminar mentes e corações e aplicar a tua palavra para que nós possamos colher o resultado disso em breve. No nome de Jesus, aqueles que concordam dizem amém, amém. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, vamos começar com o versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, começando com o versículo 1, e mais uma vez, eu peço a ajuda dos irmãos, lendo aqui a projeção onde está em destaque, para que a gente possa conversar sobre isso com toda tranquilidade, sabendo que vocês conseguem me acompanhar. Você que está em casa também, por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe, para que você tire o máximo proveito desse momento de instrução. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é útil para o ensino e para a correção, e é isso que nós vamos fazer hoje. Deixar a palavra de Deus nos corrigir. Uma igreja pode ser mais ou menos pura de acordo com a sua proximidade com a Escritura, diz a nossa confissão de fé de Westminster, a qual nós subscrevemos como presbiterianos. Uma igreja pode se tornar mais abençoada quanto mais ela se aproxima, e menos abençoada quanto mais ela se distancia das normas, das instruções da palavra de Deus. Sendo isso, que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja
próxima da palavra, sujeita à palavra, que ama a palavra, não só como uma informação, mas como uma norma aplicada na maneira como nós realizamos todas as coisas. E assim diz o texto: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. A gente começa com esse primeiro versículo e vocês devem pensar, mas bispo? Nós não temos bispos na igreja presbiteriana, há bispos na igreja episcopal, mas não há bispos na igreja presbiteriana. Eu preciso colocar algumas coisas. Primeiro, que a palavra aqui no grego é a palavra episcopos. E episcopo tem a ver com supervisão. Se alguém deseja o cargo de liderança que supervisiona o funcionamento da igreja local, o texto diz que ele almeja uma tarefa. Essa mesma palavra episcopo é aplicada para o presbítero, que é mencionado em muitos lugares da Bíblia, inclusive no livro de Atos. As duas palavras caminham juntas quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, essa mesma igreja que tem o pastor Timóteo como seu pastor, e diz para ele: vocês são episcopos, vocês presbíteros são os episcopos. Então entenda, supervisor, bispo, presbítero e pastor são a mesma coisa no Novo Testamento. Talvez a única diferença seja entre presbítero e pastor, porque enquanto um acumula mais a função da supervisão, da administração, o outro se dedica com mais intensidade ao ensino da palavra, e por isso é chamado de ministro ou de pastor. Estes bispos constituíam naquela época um presbitério ou um conselho de anciãos. Então, eles são chamados de anciãos ou presbíteros de acordo com a sua dignidade. São pessoas de respeito que assumiram a posição de liderança na igreja. Mas quanto à natureza da sua tarefa, o que eles fazem, eles são chamados de supervisores. Então, é tudo a mesma coisa, apenas atribuições com relação à natureza ou com relação à sua tarefa. Esses homens carregam em si a responsabilidade da liderança e do ensino autoritativo dentro da igreja local, desde o começo da igreja. E a Bíblia diz que essa é uma tarefa nobre. É uma tarefa nobre. Não é um emprego. Eu não sei se vocês sabem, mas não há vínculo empregatício entre a igreja e o ministro, entre a igreja e os presbíteros que servem aqui na igreja. Não há uma prestação de serviço como é numa empresa, porque isso aqui não é um cargo, não é uma carreira profissional, não é um emprego, é uma vocação digna e honrosa. Nesse primeiro versículo, há um elogio direto, primeiro, ao ofício. É uma tarefa honrosa se tornar supervisor, presbítero na igreja. Portanto, qualquer homem que deseje isso, está desejando algo bom, está desejando algo nobre diante de Deus, mas é um elogio indireto a quem deseja também. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma coisa boa. Tem tantos desejos rolando e tomando o coração dos homens. No entanto, Deus convida os homens a desejarem isso, a desejarem servir a igreja de Jesus Cristo. Por isso, Paulo escreve a Timóteo, ensinando a respeito dessa importante função que ele teria que organizar na igreja de Éfeso. Olha, nós temos hoje presbíteros eleitos, nós temos diáconos e temos pastores na igreja presbiteriana Nova Jerusalém. E isso não é algo pequeno, é extremamente importante. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, se você puder abrir lá rapidamente. Atos 20, versículo 28. Quando Paulo encontrou com os presbíteros da igreja de Éfeso, essa mesma igreja onde Timóteo está pastoreando, ele disse o seguinte para aqueles presbíteros que tinham o papel de serem episcopos na igreja local. Ele disse: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja,
comprada com seu próprio sangue. Perceba que a igreja não é do pastor, a igreja não é do conselho de presbíteros e nem da junta diaconal. A igreja é de quem? É de Jesus. Quem comprou ela? Jesus. Com que comprou ela? Com o seu sangue. Sendo isso, esta é sim uma tarefa digna, nobre e importante, mas olha o peso dela. Quem deseja isso, está desejando cuidar de uma igreja pela qual Jesus pagou um preço altíssimo, portanto a responsabilidade é imensa e deve ser feita de acordo. A tarefa, ela é extremamente importante e o desafio é enorme, por isso há requisitos inegociáveis. Como que a gente faz e como devemos fazer para encontrar as pessoas certas para o exercício do ofício de bispo, como está sendo dito aqui, ou de presbítero, ou de pastor? Nós estamos numa igreja que dá direito aos membros para elegerem os seus diáconos e os seus presbíteros. Nós não estamos numa igreja episcopal onde o líder escolhe quem vem abaixo de si. O conselho tem a sua função, como vai ficar claro daqui a pouco, mas é a igreja quem elege antes dessa pessoa ser investida. Mas como escolher? Como você, membro da igreja, deve se portar? O que você deve olhar? Como você vai saber quem é a pessoa certa para o cargo durante aquele mandato tão importante dentro da igreja local? Vamos ver o que a palavra nos diz? Versículo 2: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Eu vou explicar tudo daqui a pouco, né? Mas perceba que nós estamos no meio de uma descrição, ainda tem um outro slide com mais descrições dessa pessoa, do perfil que ela deve ter para poder servir como um oficial da igreja. As descrições aqui são o exato oposto daquelas pessoas que Timóteo é instruído a evitar influência. Você está em 1 Timóteo capítulo 3. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Temos a primeira carta a Timóteo, nós estamos lendo, vamos deixá-la por uns minutos, e vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E olha essa outra lista. Versículo 2 diz: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. É exatamente o oposto do que é comum fora da igreja e às vezes até dentro da igreja. Então, por isso, Paulo escreve uma lista com qualidades que a pessoa deve ter previamente antes de ser escolhido como um presbítero, um supervisor dentro da igreja. Ele continua descrevendo como deve ser essa pessoa. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Eu, para tentar ajudar vocês no entendimento, quero mostrar que tudo cai, se levanta ou cai em liderança. Mas a liderança não é algo que nasce do nada. A liderança é algo que nasce primeiro num contexto pessoal. Para você ter uma vitória pública,
é necessário ter primeiro uma vitória privada. Para você conseguir liderar grandes coisas, primeiro precisa aprender a liderar as pequenas coisas. Então, a grande sacada do texto bíblico é que nós não devemos escolher pessoas pensando numa promessa de que vão se tornar bons líderes, mas escolher pessoas que já mostraram que são bons líderes na sua vida pessoal, na sua vida familiar, para depois poderem servir na sua vida social. E vamos pegar camada por camada, começando pela camada pessoal. O texto diz que essa pessoa, ela deve ser irrepreensível. Olha, como servo do Senhor, um presbítero, um pastor, um líder, pode sofrer com todo tipo de acusação, como de fato muitos irmãos já sofreram, mas elas devem logo se comprovarem falsas. O que deveria ser, isso aqui, a maneira certa de compreender, alguém fala, não, mas fulano não serve porque ele é mulherengo. Logo alguém se levantaria, de jeito nenhum. Fulano não, isso ele não é. Isso é ser irrepreensível. Não é que a pessoa é perfeita, mas é que as acusações não se sustentam por conta da sua conduta. Não, fulano é preguiçoso. Não, de jeito nenhum. Ele é um pouquinho devagar, mas preguiçoso ele não é. Que mais? Avarento? Não, não é de jeito nenhum. Descontrolado? Não, de jeito nenhum. Fulano não é. Fulano é alguém que manifesta controle, muitas vezes. É violento? Não, de jeito nenhum. Nem em palavras, nem em atitudes. Não é que essa pessoa tem uma promessa de ter essa reputação. Ela merece sua reputação pelas qualidades que ele tem. Olha, autocontrole. A palavra é temperado, não dominado pelos prazeres da carne, mas pelos prazeres da alma. Daqui a pouquinho, nós vamos ter eleição para oficial diácono. E acho que no ano que vem tem mandato vencendo de presbítero também. No outro. Vocês já estão aprendendo desde já como escolher presbíteros. Vocês têm 2 anos para olhar para os homens da igreja, avaliar os homens da igreja e ver se eles já têm essas qualidades, se eles já demonstram autocontrole. Da mesma forma, isso vale para todos os homens que aqui estão. Quem almeja o episcopado, almeja uma grande, uma digna tarefa, então cuide das pequenas coisas, cuide da fidelidade na sua vida pessoal, para que quando chegar a hora, as pessoas consigam perceber e reconhecer na sua vida as qualidades necessárias, como o autocontrole. Olha, hoje nós vivemos numa época de gente descontrolada. Hoje em dia, se você encontra alguém no trânsito, essa pessoa fecha o teu carro, é melhor você se controlar. É melhor você se controlar, porque você não sabe o louco que está do outro lado, ou sabe? Não sabe. Hoje nós estamos numa época em que a pessoa precisa aprender a se cuidar para ter saúde psicológica e emocional. É ou não é, pessoal? Se você não se descuida por uma semana, você perde o controle total das suas emoções. É muito fácil deixar de ser uma pessoa normal e se transformar num monstro rapidinho e estar cuspindo marimbondo em todo mundo. Quando a gente vive na carne, a carne se manifesta em ira, em indignação, em discórdia, o tempo todo, ela frutifica. Mas a Bíblia diz também que quem vive no Espírito, frutifica no Espírito, em mansidão, em controle. Eu já contei aqui a história do Thales. O Thales era seminarista na nossa igreja, e a nossa igreja tinha 2 salinhas assim no canto que costumavam ficar escuras. E naquela época não tinha projeção com PowerPoint como aqui, tinha transparências que a gente escrevia as letras das músicas e colocava numa máquina chamada retroprojetor. Né? O Samuel já fez cara de quem? Né? Retroprojetor. Tinha uma luz com uma lupa enorme e isso refletia numa tela branca e aí ficava alguém trocando aqueles negócios lá para a gente ler. Vocês lembram, pessoal? Cadê o povo velho daqui? Ah, vocês lembram? Quem aqui já ficou no retroprojetor aqui na Nova Jerusalém? Olha só, teve gente que já trabalhou nisso, vocês estão ficando velhinhos. Ainda bem que vocês avançaram, né? Estão usando tecnologias novas, parabéns para vocês. O Thales entrou
lá atrás para buscar a pasta de letras do retroprojetor, né? E ele viu a pasta sim, porque ela era bonitona, tinha assim uns detalhes metalizados, né? E foi abaixar para pegar, mas perto tinha um púlpito exatamente como esse aqui. E ele deu com a testa com tanta vontade que abriu na hora assim um risco na testa dele. E ele encheu o coração e gritou: aleluia! E eu fiquei impressionado com o autocontrole. Porque quando você topa o dedinho do pé, quando as coisas saem do jeito que você não quer, essas horas manifestam o que você tem dentro do teu coração, né? O que está cheio lá dentro sai para fora no momento em que você é espremido. Portanto, aquele homem de Deus que deseja ser um supervisor precisa ter demonstrado já nesses dramas pessoais, intrigas e acontecimentos não desejados, que ele nutre uma vida espiritual capaz de se controlar, de se acalmar e de ser guiado pelo Espírito e não pelos ímpetos da carne, de ser criado pelos prazeres da alma e não pelos prazeres da carne, de buscar coisas elevadas, de se conduzir por desejos tais e não apenas pelos desejos rasteiros que são oferecidos por nós nesse mundo. Procurem, meus irmãos e irmãs, viverem isso na sua vida, mas escolherem líderes que já tenham demonstrado esse tipo de apetite espiritual e jejum carnal. O texto também fala de sabedoria, que pode ser traduzido também como sensatez. Uma mente sadia que consegue perceber os desdobramentos dos seus comportamentos e age de acordo com a sabedoria. Não o insensato que continua agindo do mesmo jeito para ver como é que fica, mas aquele que percebe e corrige a sua trajetória para se alinhar com a instrução bíblica. Ou se uma pessoa não é capaz de instruir nem a si mesmo, como é que vai instruir os outros? Se uma pessoa não é capaz de enxergar nem o próprio caminho, como é que vai servir para guiar os outros em seu caminho? É necessário que seja alguém sensato, que viva sabiamente a sua própria jornada. Não significa que ele sempre vai acertar, não significa que ele tem toda a sabedoria, mas significa que ele não é um insensato, que ele não vive como insensato, que o seu compromisso é em se sujeitar à sabedoria de Deus e viver no temor do Senhor. Eu continuo. O texto fala também de ele não ser dado ao vinho. E muita gente acha que a Bíblia pode ser, por conta disso, contrária ao vinho, mas não é o caso, porque Paulo, nessa primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, instrui Timóteo a beber vinho além de água, por conta dos problemas de saúde que ele tem. Então, não é considerado o uso do vinho um pecado. Pelo contrário, o texto fala não dado ao vinho, ou que não se demore junto ao vinho. Desde aquela época, o vinho tem o poder de enebriar, de fazer esquecer os problemas, e acaba se tornando um caminho de perdição. Para quem acha que o vinho daquela época é diferente do vinho de hoje, eu acho que nem tanto assim, afinal de contas, Noé fez vinho e se embriagou com esse vinho, e aí que está o pecado dele. Outros também se embriagaram e fizeram coisas erradas, como as filhas de Ló que embriagaram o próprio pai. A embriaguez, sim, é condenada na Bíblia, mas o vinho não. No entanto, o presbítero, aquele que vai exercer a autoridade na igreja, não pode ser dado ao vinho. Não deve tomar muito vinho. E isso hoje poderia ser aplicado para outras áreas da vida, porque as coisas ganharam mais corpo. Nós temos não só um tipo de vício, mas muitos tipos de vício hoje em dia. E a pessoa precisa ter controle sobre os seus prazeres e não ser controlado por esses prazeres. Bom, também diz que a pessoa não pode ser violenta, não pode gostar de brigar, não pode ser irascível, mas amável, pacífica, avesso às brigas, mesmo que sejam
só de palavras. Imagina você ter um presbítero que não dispensa uma boa briga, que sempre gosta de todo tipo de discussão. Será que isso seria bom para a igreja? O que é melhor? Ter alguém pacífico, que consegue achar a reconciliação, que trabalha para resolver os problemas e não para vencer os problemas com a sua própria razão. Não pode ser alguém violento, tem que ser alguém que sabe se portar e não é conduzido pela ira. A Bíblia fala que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pelo contrário, a sua disposição é causar o bem e não o mal, é ajudar e não prejudicar. Por isso ele promove a paz. Também diz que ele deve ser desapegado do quê, meus irmãos? Do dinheiro. Não deve ter o dinheiro como meta principal. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque se a gente agrada um, a gente desagrada o outro, e ele aplica essa instrução, o próprio Jesus aplica essa instrução dizendo: não odeie servir a Deus e ao dinheiro. Agora você imagina um presbítero, se ele tem a vocação para servir o Senhor, ele pode até ter dinheiro, mas ele não pode amar mais o dinheiro. Que Deus abençoe todos os presbíteros, que Deus os faça prosperar 10 vezes mais do que vocês prosperam hoje, amém? Vai ter gente falando amém com força aí. Fala amém pelos presbíteros também. Vocês não desejam que eles sejam abençoados? Sim, eu desejo. Mas que nossos presbíteros, os eleitos hoje e os que serão eleitos, cuidem do seu coração. Nunca coloquem o ganhar dinheiro, o prosperar acima do Senhor Jesus Cristo. Porque só temos uma vida. Só temos um tiro. Todos nós só temos 24 horas cada dia. E se nós ocuparmos a maior parte desse dia com um projeto pessoal, não vai sobrar quase nada para o projeto de Cristo, para a igreja de Cristo. Então cuide do seu coração e, irmãos, procurem homens que saibam organizar a sua vida a fim de que o reino de Deus venha sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, porque essa é uma responsabilidade. Como nós lemos lá no começo, Jesus Cristo comprou a sua igreja com o seu sangue. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Os presbíteros não precisam morrer pela igreja, mas precisam lembrar de quanto ela custou, para poder dar para ela o valor que ela tem e a prioridade que ela merece, desapegado do dinheiro, para não ter outro senhor. Não só na área pessoal, essa pessoa tem que ter conseguido demonstrar a capacidade de autoliderança para ter essa reputação irrepreensível, mas também no âmbito familiar, né? E aí o texto começou falando que ele deve ser marido de uma só mulher. O que isso não significa? Não significa que só homens casados podem ser presbíteros. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que se ele é casado, sim, que ele seja fiel à sua esposa. O próprio Paulo não era casado, mas era um pastor, era também um apóstolo. Ele serviu como supervisor, não só de uma igreja, mas de várias igrejas. E ele instrui que aquele que se dedica a Deus, que o faça de coração, mas ele não é contra o casamento. Ele diz: olha, se vocês tá namorando com alguém, né, e está aí nesse relacionamento, que se case, é melhor casar do que viver abrasado, ele diz. Então ele não é contra o casamento, mas uma vez que esse homem está casado, ele deve se manter fiel em todos os sentidos. De maneira geral, poderíamos aplicar da seguinte maneira: um homem de moralidade inquestionável, seja solteiro ou casado. Quando diz a respeito de moralidade do seu coração, ele é fiel. E aí eu falo para os solteiros, né? Meu filho incluso. É novo ainda, né? Estou pegando o pé dele. Mesmo antes de conhecer a sua esposa, viu, Juan? Seja fiel a ela. O cristão não vai se portar como um mundano galo, né? Que não dispensa nenhuma galinha, porque não tem compromisso com ninguém. Não. Ser fiel e ser moralmente inquestionável
é já ser fiel desde já à esposa que você não conhece, que Deus ainda não te apresentou. Guarde o seu coração para ela e trate as outras com a devida dignidade. É assim, na vida solteira, que esse homem já começa a demonstrar os frutos que vão qualificá-lo para o exercício do ministério dentro da igreja. Homens que desde a solteirice se portam de maneira inquestionável em relação às mulheres solteiras ou casadas. Também não significa que esse homem não pode ser divorciado, porque acontece, e já aconteceu, de ele ser vítima, de sofrer por conta da sua esposa abandoná-lo ou trocá-lo por outro. Isso não impediria de se tornar um presbítero. Agora, se ele é a parte infiel, que traiu e que não conseguiu manter o seu casamento, isso já é algo que depõe contra a sua qualidade para esse papel. Também não significa que não pode ser um viúvo, porque se ele foi fiel ao Senhor, a viuvez não o torna menos adequado para servir. O que está querendo dizer é justamente ter autocontrole e saber se portar no ambiente familiar e fora dele, como o Senhor deseja. No caso de ser casado, que governe bem a sua própria casa. E às vezes a pessoa também já deixa a casa de pai e mãe e tem uma casa para cuidar. Se tem se demonstrado hábil para supervisionar, presidir e administrar as suas coisas particulares, aí sim tem um ponto para assumir a administração e o cuidado da coisa pública, que é a coisa da igreja. Isso também vale para a vida, isso também vale para a vida, fugiu a palavra, de eleitor, ok? Às vezes vocês estão escolhendo candidatos que não deram conta do recado nem em casa, com a esperança que vão fazer alguma coisa, né? na coisa pública. Para com isso, isso é aposta, né? Isso aí é roleta russa. Olhe para a vida, olhe para o casamento, olhe para os filhos. O texto até continua dizendo: tenha os filhos sob disciplina com todo respeito. Ele exerce autoridade sobre os filhos enquanto estão em sua casa. E enquanto esses filhos estão em sua casa, mesmo que eles não sigam o mesmo caminho, eles vivem em respeito. Eles respeitam seu pai, respeitam a sua mãe, eles se sujeitam à autoridade, não são rebeldes nem contumazes, pelo contrário, o pai consegue exercer essa liderança e essa influência dentro de casa. Agora, se um pai se furta a esse papel que é difícil, como é que ele vai conseguir liderar outras pessoas que não têm com ele vínculo nenhum? Não tem vínculo nenhum a não ser o da igreja. Muitas vezes a família é o teste e o preparo para ele se tornar um bom líder fora da igreja. Mas não basta só isso. Além do aspecto pessoal, além do aspecto familiar, tem também um aspecto social. E aí eu separei essas características. Ele precisa ser hospitaleiro. E a palavra no grego tem a ver que é uma pessoa que ama o peregrino. Naquela época, diferente de hoje, não havia Airbnb, né? Não tinha como a pessoa se hospedar em outro canto, às vezes ficava solto na praça. Então, os irmãos crentes hospedavam outros irmãos crentes, até desconhecidos, vindo de Jerusalém, ou de uma cidade para outra. Aquele que ama o irmão peregrino, o recebia em casa com hospitalidade. Jesus foi recebido assim por Marta, por Maria e por Lázaro. Paulo foi recebido assim em muitas casas e louvou a Deus por essa hospitalidade. Muitos desses irmãos tinham igrejas nas suas próprias casas, abertas para edificação e cuidado do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Precisa ser alguém que gosta de gente, que queira ajudar gente, que goste e esteja disposto a se envolver nos dramas das pessoas para ajudá-las em suas necessidades. Também diz que ele precisa ser apto para ensinar, pelo menos a capacidade de aconselhar. Ou seja, é alguém que se afadiga no entendimento. Para instruir, primeiro precisa ser instruído. Precisa ler a palavra, amar a palavra, meditar na palavra e buscar entendimento da palavra para conseguir ter a palavra dentro de si na hora que for aconselhar. A gente faz uma diferença entre presbíteros e ministros, como eu já disse.
Os presbíteros costumam cuidar mais da administração, enquanto o ministro, o pastor, é o presbítero que se afadiga na instrução e se dedica a isso com exclusividade. Também diz mais, ele deve ter boa reputação. O que significa isso? É alguém que tem uma virtude que é vista por todos. É o resultado de uma excelência moral interior, que se expressa numa conduta externa reta. Um bom exemplo é o exemplo de Ruth. Ela era moabita e veio com a sua sogra morar na região de Israel, apesar de ser estrangeira. Quando alguém o conheceu, falou: todos sabem que você é uma mulher virtuosa. O que é isso? Boa reputação. Boa reputação. Temos que escolher líderes que tenham boa reputação dentro da igreja e fora da igreja. O texto falou que se ele não tiver boa reputação pelos de fora, ele pode cair no descrédito. Eu passei por isso, não por má reputação, mas é porque, né, eu sou abençoado com bastante melanina, então aparento menos idade do que eu tenho, não é verdade, meus irmãos? Vocês riem, fala que sim, pois me ajuda aí. Por várias vezes eu falei: eu sou pastor, mas assim, tão cedo, você é um menino ainda, né? Não, eu já tenho tantos anos. Nossa, novo ainda. Eu estou dando graças a Deus que os cabelos estão ficando brancos, né? Porque agora começa a ficar mais. Eu falo: já tenho certa experiência. Você sabe que eu já estou aqui há 22 anos, meus irmãos, sabiam ou não? 22 anos aqui nessa igreja, caminhando com vocês. Mas também para o presbítero isso é importante, para o diácono isso é importante, reputação. Conta com respeito, o reconhecimento dos de fora. E o texto diz, também não pode ser um neófito, ou como está na nossa Bíblia aí, um novo convertido. Não pode ser principiante. Toda virtude precisa passar pelo teste do tempo para amadurecer. Isso evita que qualquer um comece a se achar a última bolacha do pacote e ser tomado de prepotência. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, e tem muitos jovens que caem por conta disso, acham-se mais espertos do que os seus pais, mais espertos que os seus avós, né? E vou fazer e vou acontecer, porque eu é que sei. Não, precisa viver um pouquinho para perceber como é que é a vida, e amadurecer, e se tornar mais humilde. Essa época de Olimpíada, vi um monte de vídeo aí, quando a gente está passeando na rede social, e eu vi um cara correndo, não foi na Olimpíada, mas apareceu o vídeo na Olimpíada, correndo assim, muito à frente dos de trás, e os de trás correndo, e ele fazendo assim, ó, tipo, cadê? Tem ninguém para mim, tem ninguém para mim. E aí continuou correndo. Aí depois ele fez de novo. Quando ele fez a segunda vez, ele tropeçou. E o título do vídeo era: olha só como é que o prepotente aprende a humildade em poucos segundos. Ele caiu antes da linha de chegada. Todo mundo passou. Ele foi o último. Levantou-se com cara de quem está perdido, né? Humilde. Levantou humilde dali. Se achou e percebeu que não era nada, que foi prepotente, que cantou vitória antes da hora. Por isso, na igreja presbiteriana, ninguém vai ser indicado para oficial presbítero, ou oficial diácono, ou mesmo pastor, sendo neófito, sendo recém-convertido. Na realidade, qualquer jovem que deseje o sagrado ministério, como de pastor, tem que estar preparado para um processo que vai durar uns 7 anos, né, Jonatas? 7 anos. Precisa ter, no mínimo, 2 anos de experiência na igreja local, ter servido e ser reconhecido pela igreja, passa pelo exame do conselho, passa pelo exame do presbitério, passa no vestibular do seminário, estuda 4 anos, volta, passa pela licenciatura, que pode durar de 6 meses a 2 anos. Uma igreja séria. E olha que ainda assim, eu acho que às vezes a gente erra. Às vezes a gente falha e escolhe errado. Então precisamos olhar com mais critério ainda para essa lista. E ser mais cuidadosos na maneira como a gente avalia e nas pessoas que a gente apoia e vota e indica e direciona. E de maneira nenhuma colocar o neófito. Bom, eu vou continuar, porque o assunto de hoje é ainda mais importante, mas já adiantado, é a questão dos diáconos. Nós vamos ter eleição para os diáconos em breve,
Então nós temos aqui a lista para eles também. Da mesma forma, com os presbíteros tem um perfil a ser respeitado, os diáconos também têm. Da mesma forma, os diáconos devem ser e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Olha, a tarefa específica do diácono, pelo menos na igreja hoje, é recolher as ofertas que o povo de Deus traz. O que aconteceu? Sumiu? É recolher as ofertas que o povo de Deus traz. Deixa eu voltar aqui para ver se vai. Como sinal de gratidão ao Senhor, e também distribuir esses donativos no espírito adequado a todos os que estão necessitados para prevenir a pobreza onde quer que seja possível fazer. E também servir por meio de orações e palavras baseadas nas Escrituras, consolar e animar os angustiados. A função diaconal surgiu na igreja pela primeira vez em Atos capítulo 6, porque as viúvas dos gentios, dos crentes convertidos do paganismo, estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica. E isso estava se tornando um peso para os apóstolos, que deviam se dedicar exclusivamente a quê? A palavra e a oração. Pedro disse: não convém que a gente deixe a palavra e a oração e esteja dividido para servir as mesas. Vamos escolher homens cheios do Espírito, cheios de poder, que façam essa tarefa. E assim foram escolhidos 7 homens para realizar esse trabalho. E assim a igreja prosperou, porque os apóstolos continuaram se dedicando à palavra e à oração, e aquela demanda foi assistida por pessoas especialmente preparadas para atendê-las. A igreja prosperou e continuou crescendo com a ajuda dos diáconos. Eles devem ser respeitáveis, ter integridade. Eles vão cuidar de uma área da igreja para que os presbíteros se dediquem à supervisão e os pastores se dediquem à oração e ao ensino. Eles vão trazer sobre si essa responsabilidade e outras, a fim de que aqueles possam se dedicar melhor ao seu papel. Aqui na nossa igreja, eles estão responsáveis por cuidar do templo, por abrir, por fechar, por arrumar, por contar as ofertas, fazer o relatório, entregar para o depósito, para distribuir cestas básicas conforme a necessidade e passar ao conhecimento do conselho qualquer pessoa enfrentando enfermidade ou necessidade. Ora, com o fim de levar a bom termo essa tarefa tão digna, assim como os presbíteros, os oficiais diáconos devem ser cheios de fé e do Espírito Santo. Portanto, se você é diácono hoje, procure ser cheio, como foi cheio Estevão e como foi cheio Filipe. E vocês que vão eleger diáconos, procurem escolher aqueles que demonstram ter uma vida piedosa e que seguem o Espírito, que buscam ser cheios do Espírito cada vez mais. Respeitáveis, digno do respeito. O respeito para eles não é uma dádiva, é uma dívida. Tem certas pessoas, meus irmãos, que se você não respeitar, o errado é você, porque a pessoa merece o seu respeito. Já lidou com gente assim? Sim ou não? Porque tem gente que fala bem assim: cada um dá o que tem, então você tem que dar o respeito para outra pessoa. Não é bem assim, não. Respeito é algo que você conquista. Tem que merecer o respeito. Por isso devemos procurar pessoas a cujo respeito lhe seja uma dívida. Eles merecem o respeito. Também diz que tem que ter integridade. É o contrário do comportamento de Ananias e Safira. Quando a pessoa fala alguma coisa e faz outra muito diferente. O diácono não pode ser assim. Tem que ser um homem íntegro, que vive o que sabe, que faz o que fala. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Eles venderam terreno, concordaram entre si dar o dinheiro para a igreja, metade do dinheiro ou parte do dinheiro, dizendo que era todo o dinheiro.
Eles falaram uma coisa, mas estavam fazendo outra. Isso é falta de integridade. Também não pode ser dado, olha lá, meus irmãos, ao vinho. Não é escravo do vício. Você não vai encontrá-lo alto, alegre demais, descontrolado, tonto, nem o presbítero, nem o diácono, se é que bebem. Não vai encontrá-los em nenhum momento nessa situação. Talvez no passado, antes de se renderem a Cristo, mas não depois que se comprometeram com Ele. E também tem a ver com dinheiro. Se o presbítero deve ser desapegado do dinheiro, o diácono não pode se deixar conduzir pela ganância. A ganância leva uma pessoa a buscar a vantagem sem importar os meios. Um bom exemplo, Judas. Judas era responsável pelo dinheiro que os discípulos ajuntavam. E o que ele fazia com o dinheiro? Roubava. Os diáconos, agora há pouco pegaram aqui o gasofilácio, vocês viram? E levaram lá para cima, para fazer a contagem, preencher um relatório e assinar com a assinatura dos dois. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor de uma igreja qualquer, que eu não vou falar qual é, reclamando com os membros da igreja que estavam doando muitas moedas, muitas notas de R$2, de R$20, gravando o vídeo e reclamando, meus irmãos, R$8.000 só, R$8.000, o pastor contando e reclamando. Na igreja presbiteriana não é assim, quem conta isso é o diácono, eu não conto nada, e não é meu o dinheiro é de quem? Vamos lá, pessoal, me ajudem aí, vocês estão aqui, o dinheiro é de quem? É da igreja. O relatório fica gravado lá, né, Cláudio? 2 vias. Uma fica ali, outra vai lá para o drive, e depois ainda é conferido de novo para não ver se errou. Vou contar um segredo para vocês aqui, às vezes está errado. Ei, você está rindo, né? Eu vou falar um segredo aqui, vocês não contam para ninguém, depois apaga isso do YouTube, né? Às vezes dá errado o relatório deles. Mas não é que está faltando, é que está sobrando. Os nossos diáconos não estão passando a mão do dinheiro, mas às vezes eles esquecem de contar uma notinha, e fica lá. Bom, está errado isso aqui, eu vou fazer de novo. Isso é bom, meus irmãos. Devemos procurar pessoas que não caiam na armadilha de pegar o que não é seu, de resolver os seus problemas de maneira desonesta, poder confiar neles, os recursos que são trazidos aqui, para que eles nos ajudem a administrá-los da melhor forma. Isso é importante, e você deve escolher pessoas assim. Também fala de compromisso. O cargo pede compromisso, mas acima do compromisso com o cargo, deve ter o compromisso com o que mesmo? Segredo da fé. Eu vou falar daqui a pouco o que significa esse segredo, não agora. Vamos adiante. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Esse ano a gente fez uma alteração na maneira como nós vamos eleger os diáconos. Os nomes foram indicados, se quem quisesse se candidatar, isso aconteceu há meses atrás. E esses nomes estão com a gente para treinamento e avaliação do conselho. E na hora da assembleia, aqueles que forem aprovados pelo conselho é que vão ser apresentados a vocês, a fim de que vocês reconheçam ou não, através da eleição, aqueles que têm essas qualidades específicas para se tornarem diáconos aqui na igreja. Isso é proceder uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então exerçam a função. E aí vem a parte mais complicada do texto. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Você vê como é que Deus é poderoso. Ele espera autocontrole das mulheres, não é? Deus opera milagres, não é não, mulherada? Vocês não acharam graça? Os homens também não acharam graça? É porque a mulher está do teu lado. Se ela não tivesse aqui, você estava rindo. É que você tem autocontrole. Bom, esse texto aqui é um texto polêmico.
Há três possibilidades. Primeiro, Paulo se refere aqui a diaconisas. Será que existem diaconisas na igreja primitiva? E do mesmo jeito que o presbítero, que o diácono, agora está falando da mulher como diaconisa? Segunda opção, Paulo se refere às esposas dos diáconos. Aqueles que são casados devem ter mulheres respeitáveis, que não caluniam ninguém, autocontroladas e fiéis. Ou será que Paulo se refere a colaboradoras no ministério da igreja ou dos diáconos, mulheres que não são ordenadas como diaconisas, mas que servem na igreja? Hernandes Dias Lopes faz opção pela terceira interpretação. Eu estou junto com ele, e desde o começo da igreja, muitas mulheres se destacaram no trabalho. Você conhece elas pelo nome. Nós conhecemos Dorcas, Trifena e Trifosa, já ouviram falar? Priscila, Lídia. Desde o começo, mulheres se destacaram. O próprio Jesus tinha no meio dos discípulos muitas mulheres. Maria Madalena, Maria não sei das quantas, Maria que não faltava na igreja dele e na nossa também, né? Porque tem um monte de Maria espalhada por aqui. Sempre as mulheres se destacam no trabalho da igreja, no Antigo, no Novo Testamento, mesmo não sendo nominadas em lugar nenhum, apóstolas, presbíteras, pastoras ou diaconisas. Tem algum lugar na Bíblia mostrando isso? Não, mas elas são bem-vindas no serviço da igreja, não como oficiais que exerçam autoridade sobre os homens, porque senão Paulo estaria contrariando o ensino de algumas semanas atrás, que ele disse: não permito que a mulher exerça autoridade na igreja, elas devem aprender silêncio, se sujeitando à autoridade do seu marido. Esse é o papel dele, esse é o papel dela. Da mesma forma, as mulheres podem e devem servir na igreja, mas não carregam esse peso, esse ofício de liderar como um oficial eleito e dedicado. Não há no Antigo Testamento nenhuma suma sacerdotisa, não há Jesus escolhendo nenhuma apóstola e dando para ela a função de ser líder na igreja. Então, por conta disso, nós seguimos a instrução e o exemplo de Cristo. As mulheres podem e devem servir como auxiliares, mas elas também têm que seguir certos critérios. Você, mulher que quer servir na igreja, perceba o que você precisa ter previamente. Deve ser respeitável. Alguém que impõe o respeito, que sabe se conduzir respeitosamente. E aí vem uma outra importante: não caluniar ninguém. Não devem ser traficantes de escândalos. Tem um comentarista que falou isso. Você sabe que isso é uma tentação, né? Mulher gosta de falar, não gosta, mulherada? Gosta ou não gosta? Gosta. Gosta demais, hein? Não adianta falar que não. Gosta sim. E por conta disso precisa vigiar. Porque falar de uma pessoa, mesmo travestido de boa intenção, pode ser sim calúnia, quando leva para um terceiro que não é parte nem do problema nem da solução. E não adianta mascarar com pedido de oração, né? Tem gente que gosta de participar da reunião de oração para saber das últimas notícias. Não, pelo amor de Deus. Devemos ter critério, guardar as coisas, guardar os segredos, guardar as dificuldades, criar um ambiente de confiança dentro da igreja, onde as pessoas se sintam protegidas e não com o risco de serem caluniadas. Não devem ser traficantes do escândalo e devem ter autocontrole. Saber controlar não só a língua, mas as suas emoções, seus sentimentos e atitudes, e serem fiéis em tudo o que fazem. Então nós temos instruções para os presbíteros, tivemos instruções para os diáconos, há uma digressão para falar das mulheres que servem como auxiliares, e agora volta para o diácono. O diácono deve ser já falei sobre isso em relação ao presbítero, ao bispo, vale também para o diácono. Aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. O diácono deve se destacar como um bom marido, como um bom pai. E enquanto aos presbíteros, liderar e supervisionar é uma tarefa digna,
aos diáconos servir a igreja é uma tarefa que granjeia respeito, e o resultado é que eles vão ter cada vez mais convicção de sua própria fé e vão se desenvolver enquanto servem o Senhor. Vamos terminar o texto, diz mais: embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. A casa do Deus vivo. A comunidade liderada pelos bispos, servida pelos diáconos, também servida pelas mulheres, é a igreja. Se você me pergunta onde eu vou encontrar Deus, eu tenho duas respostas para você. A primeira resposta de Jesus: se você quer falar com o seu pai, entra no secreto do seu quarto, fecha a porta e fala a ele é secreto, e ele vai te ouvir. Esse é um lugar. Agora tem um segundo lugar. Venha para a comunhão do povo de Deus, aonde Deus habita. Ah, pastor, eu vou viver a minha vida, não preciso de ninguém. Deus habita aqui. Deus está na sua casa, no meio do seu povo, você precisa dele, então você vai buscar a igreja, sim, e deve ser parte dela formalmente. É aqui que Deus manifesta a sua graça. É ou não é, meus irmãos? Algumas semanas atrás nós ouvimos aqui o testemunho do Rodrigo. Ele já é membro dessa igreja há muito mais tempo que eu. Passou e está passando por dificuldades, mas não passa sozinho, porque nós manifestamos a presença de Deus para ele e na vida dele, é ou não é? E da mesma forma ele na nossa. Essa é uma coisa maravilhosa que acontece na igreja. Deus habita em nós. Deus nos abençoa através dos dons uns dos outros. Nós podemos carregar os fardos pesados uns dos outros, ajudar uns aos outros. Deus se manifesta nessa comunhão. Por mais difícil que seja escolher líderes, por mais que difícil seja para os líderes exercer a liderança com zelo, com irrepreensibilidade, ainda assim a igreja será sempre o lugar onde Deus habita. Por isso é importante que toda ovelha esteja dentro do aprisco. Jesus sai pelo mundo chamando as suas ovelhas e reunindo elas num aprisco só, uma igreja só, onde a comunidade, onde elas se relacionam, onde elas estão protegidas, onde elas têm calor, elas têm alimento, onde elas têm refrigério e água, elas têm proteção. Fazer parte da igreja é importante. Se você que assiste a gente não está frequentando nenhuma igreja, você está perdendo de estar no lugar aonde Deus habita. O tabernáculo dele é a igreja. Ele vive na igreja, ele está na igreja. Se você quer encontrar Deus, vá sim no secreto, ore em secreto, mas venha para a igreja e participe de tudo que você puder participar. Sinta-se desafiado a experimentar tudo que você puder experimentar e servir da melhor maneira que você puder servir. Porque a igreja, e só a igreja do Deus vivo, é coluna e alicerce da verdade. É coluna que sustenta o teto, é alicerce que sustenta tudo. Sustém a verdade por meio de ouvir e obedecer, de manusear corretamente, de guardar no coração, de proclamar a palavra com a vida e com a voz. É na igreja que a gente se empenha para digerir a palavra, para defender a palavra, para divulgar a palavra da verdade e para demonstrar o seu poder numa vida consagrada. É aqui que nós nos animamos a sermos fiéis ao Senhor. E isso é ótimo e maravilhoso. Foi aqui nessa igreja que eu recebi puxão de orelha pela forma como a gente estava conduzindo a eleição dos diáconos. É na igreja que nós nos exortamos para sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. É tão importante isso, meus irmãos. Eu queria desafiá-los a priorizarem isso na vida de vocês. E agora eu termino falando do segredo. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Qual é? Cristo. Cristo. A Bíblia fala segredo porque não seria conhecido se não fosse revelado. É um mistério
porque transcende a nossa compreensão. As outras gerações antes de Cristo não o conheceram, mas ele foi revelado para nós. O grande segredo para presbíteros, para diáconos e para a igreja é Cristo. E olha só o que se diz dele: foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Jesus é um modelo. É um modelo para você procurar as pessoas certas, e é um modelo para você. Perceba, ele não é prepotente. Ele era o Filho de Deus que vivia em glória, mas ele se esvaziou de toda a glória para ser revelado em corpo humano. O Messias desceu da glória excelsa para a humanidade terrena. Presbítero, siga o exemplo de Jesus. Diácono, siga o exemplo de Jesus. Membro da igreja, não se coloque na posição de julgar e condenar, inclusive presbíteros e diáconos. Não. Assuma a postura humilde de Cristo, que se fez servo. O Filho do Homem foi desprezado pelos seus, mas foi confirmado pelo Espírito Santo. A João foi dito: aquele que você batizar e sobre quem descer o Espírito e permanecer, esse é o Messias. E quando Jesus Cristo foi batizado, o que aconteceu, meus irmãos? O Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, e nele ficou. E João teve certeza: esse é o Cristo, esse é o Messias. Aquele que foi assistido pelos anjos no nascimento, na vida e na morte. Olha, ninguém teve tanta festa ao nascer quanto Cristo. Os anjos desceram para exaltar aquele nascimento, cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, porque hoje vos nasceu na cidade de Belém Cristo. Os céus celebraram, porque lá ele tinha valor. Quando ele viveu, por muitas vezes ele buscava os lugares desertos, e os anjos apareciam para servi-lo. Mesmo antes da morte, quando ele estava no jardim do Getsêmani, por 3 vezes ele orou. E a Bíblia fala que os anjos estavam lá para ajudá-lo. Ele foi proclamado no mundo inteiro. Está sendo proclamado no mundo inteiro. E também está sendo crido no mundo inteiro. Diz o texto que ele foi levado para o céu em glória. Olha a trajetória dele. Ele desce, ele se humilha, ele serve, ele se faz escravo de todos, e depois ele é exaltado sobre todos. Nós que estamos na igreja somos chamados a seguir na mesma direção, a esvaziarmos de nós mesmos, e na fé que nós temos em Cristo, vivermos esse segredo, esse mistério, para tornarmos-nos bênção na igreja. Ele é o exemplo de liderança. Então, líderes, escolham seus modelos. Há muitos. Que tal você ser um pastor como Paulo? Um presbítero como Paulo? Ou então um diácono como Estevão? O Arnaldo sabe de cor, às vezes eu esqueço, mas ele era cheio de um monte de coisa. Cheio de fé, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de espírito, cheio de entendimento. Eram 7, não vou lembrar de tudo, cheio de tudo. Que tal o diácono Wellington? Perseguir isso. Cláudio, aqueles que estão tendo o seu mandato vencido e vão se colocar de novo para a eleição. Que tal buscar isso? Que tal ser um diácono como Filipe, que tinha 2 filhas que serviam a Deus na igreja e profetizavam, e que era guiado pelo Espírito Santo para uma estrada deserta para promover a salvação? Deus o conduzia em tudo. Bom pai, bom marido, bom diácono. Que tal o exemplo de Barnabé, um homem conciliador, um pastor, um presbítero na igreja de Antioquia, que foi atrás daquele que ninguém confiava e o trouxe para o ministério? Que tal você, marido, ser
como Áquila, esposo de Priscila? E que tal você, mulher de presbítero, ser para o seu marido como Priscila foi para Áquila? Um apoio, um auxiliar, para inclusive abençoar pastores e pregadores, como eles fizeram com Apolo. Mas acima de tudo, que tal você ser como aquele que desceu e que depois subiu? O maior líder da história fundou uma igreja. Meus irmãos, prestem atenção nisso aí. O maior líder da história fundou uma igreja que irá prevalecer contra as portas do inferno, porque tudo se levanta ou cai na liderança. A liderança de Jesus não cairá. O que ele fundou prevalecerá contra as hostes do inferno e do maligno, contra as tentações da carne e do mundo, contra a perseguição, contra todo tipo de mal e até mesmo contra a morte, porque aquele que crê em Jesus, aquele que serve o Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Nós fazemos parte de um projeto aqui que está fadado ao sucesso, porque o líder que estabeleceu venceu a morte, ressuscitou e reina para sempre. E nós vamos trabalhar com ele, nós vamos seguir o exemplo dele, nós vamos fazer conforme o coração dele, nós vamos nos comprometer com o que ele se compromete, amar o que ele ama, vamos viver uma vida piedosa como ele nos ensinou. E isso vai ser difícil, mas vai ser uma bênção. E a nossa igreja, liderada pelo Espírito de Cristo, o que vocês acham? Se levanta ou cai? Que desânimo. Se levanta ou cai? Amém, obrigado. Está começando a ficar animado aí. Presbíteros que estão exercendo o seu ministério, vocês são desafiados, né? Diante da igreja foi exposto a norma bíblica. Então, olhem para essa norma. Vale para mim, vale para o Jonatas. Olhem para a norma e se ajeitem, se corrijam, busquem, arrumem o que precisa ser arrumado. A palavra de Deus é útil para correção. Se sujeitem. Diáconos que já estão eleitos, se vocês se acham devedores a qualquer um desses perfis, é melhor corrigir logo e já, a responsabilidade é sua. E a igreja merece, Cristo merece. Aos homens que aqui estão, pensem com carinho sobre isso. Você que não é nem presbítero nem diácono, talvez nem membro da igreja ainda, pense com carinho sobre isso. Por que não orar a respeito disso e sonhar com isso? Eu ia falar o nome de alguém aqui, mas eu vou falar não. Mas pensa com carinho sobre isso. A igreja merece que você se torne cada vez melhor para servir com autoridade. Ela merece, porque Cristo pagou um preço alto. Vamos orar? Senhor Deus, nós vivemos num tempos difíceis. Há uma crise de confiança em todo tipo de liderança. Há um espírito de rebeldia em nossos dias. Cada um faz o que quer, ninguém confia em ninguém. Mas o Senhor, com a Tua palavra, nos instrui a criar um lugar onde há confiança, onde há respeitabilidade, onde pessoas com perfil aprovado tornam-se líderes para servir a Tua igreja, a fim de que ela cresça, a fim de que ela se edifique e seja glorificada, glorificando o Senhor e servindo o Senhor. Nos ajuda, Deus, a termos aqui uma organização saudável. E mais do que uma organização, um organismo saudável, vivo, crescente, atuante, responsável, que se sujeita ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos os líderes na nossa igreja, especialmente pastores, presbíteros e diáconos. Ajude-os, ó Deus, a viver e exercer a sua vocação com temor e tremor. Que haja neles, ó Deus, um exemplo a ser seguido em cada área, pessoal, familiar e social. Que eles sejam pessoas que mereçam admiração, que mereçam reconhecimento dentro e fora da igreja. Abençoe-os, conduze-os, ajude-os, porque eles são carne, eles são humanos, eles são pecadores, eles têm limitações, mas eles também têm o Senhor como Senhor e Salvador. Que o Teu poder venha, Deus, superar toda fraqueza, venha ajudar e libertar de todo pecado, e venha conduzi-los numa caminhada de desenvolvimento pessoal e social,
que o caráter deles seja aprovado pelo Senhor, na vida pessoal e depois na vida pública. E abençoa, Senhor Deus, a eleição que nós vamos ter daqui a pouco. Eu oro que as melhores pessoas, aquelas que estão no teu coração, venham assumir os cargos e servir a igreja com toda a responsabilidade. Eu oro também pelos pais aqui hoje, Deus, que o Senhor abençoe cada um que recebeu do Senhor a responsabilidade de criar filhos no temor do Senhor. Que o Senhor dê sabedoria e discernimento, que eles mesmos venham se tornar exemplos a serem seguidos pelos seus filhos e filhas, com a bênção do Senhor Jesus Cristo.